Olá, nossa conversa de hoje é sobre o brincar como forma de pesquisa. Nós temos então, no caso da educação infantil, a brincadeira que pode ser tomada em diferentes intencionalidades, portanto, em diferentes direções. Eu posso ter o brincar como estratégia de socialização, eu posso ter o brincar como estratégia para a construção de competências socioemocionais, eu posso ter o brincar como estratégia para a construção do raciocínio lógico-matemático, posso ter o brincar como estratégia para o desenvolvimento da oralidade, e aí a gente pode se perder em diferentes estratégias. A minha estratégia hoje, a minha conversa de hoje é o brincar como instrumento de pesquisa. Veja que eu tenho duas palavras importantes nessa conversa, que são brincar, portanto, brincadeiras, que é o nosso substantivo, e pesquisa, que é o outro substantivo. Brincadeira e pesquisa são dois substantivos importantes que precisam estar relacionados na educação infantil. Dificilmente nós vamos encontrar profissionais de educação infantil relacionando esses dois substantivos. Parece que brincadeira ou brincadeiras nunca pode ser relacionado a pesquisa ou pesquisas. E é justamente aí que a infância acaba tendo uma grande perda. Eu estruturei 4 pontos importantes para essa nossa conversa da brincadeira, né, ou processo do brincar como forma de pesquisa. O primeiro deles é a questão do trabalhar. O que é o trabalhar? Muitos momentos da escola, da atividade educativa estruturada, a criança gostaria de chegar nesse processo da pesquisa, né, do questionamento, da dúvida. Mas esse questionamento, essa dúvida, esse pensamento, ele é uma construção que vem a partir do momento em que a criança empreende um trabalho. Exemplo, tantas vezes na nossa casa, as crianças assim, eu vou lavar a louça. E quando a gente está assim com um pouco mais de paciência, um pouco mais de boa vontade, a gente diz assim, ok, pode lavar a louça. Aí a criança começa, põe um avental, alguma coisa pela frente da roupa, como ela vê os adultos colocando, põe um banquinho, sobe ali, e aí ela começa a trabalhar, porque para o adulto aquilo é um trabalho, a criança também entende aquilo como um trabalho. A gente vê isso pela internet o tempo todo, de vídeos de crianças fazendo esse tipo de trabalho, entre aspas. Acontece que a criança começa a esfregar prato, começa a enxaguar, começa a pôr de um lado e outro, e num próximo momento, a criança, no meio daquele trabalho, parece que a própria organização cognitiva dela começa a segunda etapa, o procurar. Às vezes até o ato de colocar o sabão, né, líquido na esponja já desperta um insight, um interesse na criança. Então, é pela execução, lembrando que lá na teoria o Henri Vallon diz, todo ato motor leva ao ato mental. Na execução de um ato motor, a criança é startada, é ligada para um ato mental. E a mente dela começa essa segunda etapa, que é uma etapa do procurar. A criança então pega ali o detergente, coloca na esponja e ela percebe que faz um sabão, que aquilo faz bolas, que aquilo faz espuma. Talvez naquele momento ela queira colocar um pouco mais e ela percebe que o volume de espuma aumenta. E aí ela já fechou a torneira e aí ela já colocou 2, 3, 4 vezes mais sabão e ela então começou a perceber que aquele sabão vai aumentando de volume e de densidade. E aí nós temos a primeira etapa, que é o trabalho, o ato motor que leva ao ato mental. A segunda etapa, que é um procurar, um caçar, né? Que isso tem a ver com a contingência do ambiente, que joga a criança, que arremessa a criança nessa terceira etapa, que é o observar. E aí, nesse observar, a criança pode pegar um copo que ela já lavou e ela começa a espremer e apertar aquela espuma para encher aquele copo. Então veja, o que começou com um trabalho já não é mais um trabalho. A louça já foi abandonada, ninguém está preocupado em lavar a louça ou finalizar aquilo, por quê? Porque a própria cognição já levou a criança a observar que se ela for apertando aquela esponja, apertando, apertando, aquilo tudo vai encher um copo. E aí chega a última etapa, que é encher o copo de espuma, a criança vai começar a se relacionar com esse copo.
Ou seja, dá para beber isso? Dá para colocar açúcar e isso viraria, sei lá, algodão doce? Então é nessa hora da interação que a criança começa a delirar, né, um delírio saudável, ela começa a pensar, a criar, a emendar coisas, né, a justapor coisas, e aí o processo do brincar, como pesquisa, ele é ligado. Então vejamos, para que a criança chega nessa interação e ligue esse processo da investigação, da pesquisa, o brincar muitas vezes começa com uma atividade concreta. A minha pergunta ou a minha observação nesse momento é: quando é que todos nós, educadores da infância, permitimos que as crianças tenham esse tempo na sala de aula? Claro que a gente tem lá em Montessori uma experiência que são os conhecimentos da vida prática. Na experiência de Reggio Emília, nós também temos esse conhecimento de vida prática. A criança então vai reproduzir atividades de vida prática, ou oficialmente atividades de vida prática. Mas essa execução, esse trabalho, esse concreto, de fato é o início de uma caminhada que vai levar a criança a essa procuração, a esse procuramento, entre aspas. Este procuramento desencadeia a criança num processo de observação e essa observação seduz a criança para uma interação. Quando a criança chega nessa interação, ela faz perguntas, ela faz questionamentos e aí inicia um processo de pesquisa. Portanto, para que as crianças possam ter um brincar como forma de pesquisa, é necessário tempo cronológico, tempo de aprendizagem. E esse tempo de aprendizagem, muitos de nós educadores não temos mais. Nós olhamos para os manuais, para as apostilas e queremos que as crianças todas preencham esses manuais e essas apostilas no mesmo tempo, no mesmo espaço e com a mesma capacidade. Isso não é educação infantil. Educação infantil é um ato de persistir com delicadeza.